Bom, gente, hoje a gente tem aqui conferência do mês do lápis. A gente tem o professor Eduardo Teles, que é da Universidade de Princeton, e que é um estudioso de longa data, né, da questão. Longa data? Não? Estudioso desde o século XX. Desde o século passado, a questão racial, tem vários trabalhos de referência nessa área, que fala português. Brasileiro? Hã? Brasileiro? Não. Sou de coração. Então. Eu não tenho torcido para o México. Mas eu sempre estou a favor do. Gosto de sofrer. Então, bom, o Ed vai apresentar para a gente aqui um trabalho dele que se chama Etnicidade de Raça na América Latina, e vai falar para a gente, sobretudo, da metodologia de pesquisa que ele utilizou. Então, muito obrigada por vir aqui, é um prazer ter você aqui. Eu vou sentar lá para te ver melhor, no PT aqui. Eu vou sentar? Dá para ouvir? Mas se você ficar sentado, dá pra gente ver. Tá bom, tranquilo, não? Bloqueando. Tá. Este é uma. Se trata de uma pesquisa aqui que se chama Perla. É um projeto sobre etnicidade e raça na América Latina. E é uma colaboração. É um projeto sobre vários países, colaborativo entre pesquisadores de 5 países. Tenho participantes, pessoas que estão na Perla, estão na Colômbia, Brasil, Peru e México. Meus colaboradores do Brasil estão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Graziela Moraes da Silva e Marcelo Paixão. E o trabalho é multidisciplinário, tem pessoas que são sociólogos, antropólogos, economistas e linguistas e um historiador. E é um trabalho baseado em surveys, em português surveys, não? Representativos dos países, dos quatro países, desenhados e analisados pela equipe de Perla. Tem 2 estágios e eu vou usar dados dos 2 estágios. O primeiro estágio é o módulo étnico no Barômetro das Américas em 8 a 23 países. E o Barômetro das Américas é um survey que faz cada 2 anos em 24 países da América Latina e 6 países do Caribe. São 18 países da América Latina, todos os países da América Latina, exceto Cuba. E se faz em 6 países do Caribe que falam inglês e francês. E surveys, e depois o segundo estágio, eu digo 8 a 23 países, porque tem um módulo étnico que consiste em mais ou menos 10 itens, em 8 países, e tem 2 ou 3 itens em todos os países. E vou usar o Surveys Perla, como o Barômetro das Américas. Nós participamos em 2010 do Barômetro das Américas com o módulo étnico. Nos deixaram inseridos, são muito poucas perguntas, então fizemos umas pesquisas em profundidade desses 4 países. Então, o enfoque que eu vou dar um enfoque hoje é sobre um trabalho que estou fazendo com René Flores e Fernando Urrea. René Flores é um mexicano que está em Princeton como estudante de graduação, e Fernando Urrea é um professor da Universidade del Valle, em Colômbia, que eu acho que ele estava aqui, alguns de vocês conhecem.
E o título do trabalho é Por que a cor da pele é melhor determinante de anos de escolaridade, ou que é a ideia de que identidade étnico-racial na América Latina. E eu explico isso. Mas trabalhar com o conceito de pigmentocracia. E o conceito de pigmentocracia, eu acho que é um bom termo de que a América Latina é um conceito inventado por um antropólogo chileno, em 1944, que se chamava Alejandro Lipschutz. E a ideia, ele fala de uma pigmentocracia na América Latina que ele observou no Chile e vários países que ele estudou. Mas ele falava de duas coisas, porque se você lê, ele usa como está contrapondo, como sinonimamente, ele falava da cor da pele, mas também falava dos índios, os negros, e como os mulatos e os mestiços estivessem no meio e os brancos estivessem nas posições mais altas, mas ele usava a cor da pele. Então vou usar os dois indicadores e realmente como coisas separadas, e você vai ver. E nesse trabalho eu comparo 8 países: Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México e Peru. E, bom, antes de dizer, tem outros trabalhos que usam os dados de Perla. E aqui estão, por exemplo, você pode ver. Está interessante. Então, os dados para a ideia da pesquisa é tratar de medir, de mensurar, ou tratar de entender desigualdade usando como um índice de status socioeconômico os anos de escolaridade, não? Então você vê que nos censos, por exemplo, tem pergunta quantos, se você terminou primária, secundária, etc. Em todos os países, e depois pergunta que nível desse nível escolar você está. E assim se replicou essa pergunta nos surveys da Perla, não? Surveys do Barômetro das Américas e Perla. E depois vou ver como é correlacionado anos de escolaridade com dois variáveis principais, que chamo variável independente principal. Uma é a autoidentidade segundo categorias etnorraciais do censo, e outra é a cor da pele. E depois tem variáveis de controle, e eu mostro isso no final, uma análise multivariável de ocupação dos pais, idade, sexo, tamanho da comunidade e região. Mas primeiro eu vou me enfocar nessas variáveis independentes principais, e vou mostrar correlações com os dados com anos de escolaridade. Bom, então por isso, porque estou enfocando na questão metodológica. Então tem amostras desses surveys que se fizeram, os surveys todos são nacionalmente representativos, então cada pessoa, então tem 1.500 pessoas, entre 1.500 e 3.000 pessoas nas amostras do Barômetro das Américas, e essas amostras representam a população em geral. Mas como são amostras relativamente pequenas, não são censos, tem uma margem de erro de entre 2% e 3,5%. Então varia entre os países o tamanho da amostra que se fizeram. Aqui no Brasil, quem faz cada país tem uma companhia de survey que faz a pesquisa. E no Brasil tem uma unidade de pesquisa na Universidade de Brasília, encabeçado por Lúcio Renaud, do Departamento de Ciência Política. Tá? E cada país, bom, os países pequenos às vezes usam, muitos usam, por exemplo, a companhia francesa Ipsos,
um caso de 1 ou 2 usam o Gallup, mas a maioria, a metade tem suas próprias. Por exemplo, os 4 países que nós usamos tem companhias de pesquisa bastante sofisticadas. E logo tem as amostras de survey de Perla que usamos, que as nacionais, que são amostras nacionais. O Brasil só tem 1000 casos, mas no Brasil combinamos a survey de Perla com a survey do Barômetro das Américas e Colômbia também. E México e Peru. Bom, nesses casos combinamos a maioria dos casos. Aí depois tem sobre amostras que nós fizemos em Perla que não são Under. no sobre, Under? no over, sobre espanhol. Como é em português? Não, it's okay. Sobre, it's ok, tá bem? Ok. Mas esses não foram usados nas amostras, mas para o survey, esses não foram feitos. Ok. Sobre a amostra são casos adicionais. Casos adicionais. Como a amostra nacional não tem bastante, a amostra nacional de Colômbia não tem bastantes afrocolombianos para fazer uma análise, então fizemos uma amostra extra para tratar de pegar mais afrocolombianos. Como se diz? Não, se tivesse um N maior desses grupos. Então, mas não são usados nesse estudo. E fizemos uma sobre amostra, não sei qual, oversample de indígenas do México e de afro-mexicanos. E a razão por não fizer no Brasil e sobre amostras, em Brasil e Colômbia, em Perla, nos enfocamos em afros, e em Peru e México enfocamos em indígenas. Tá? E no caso do Brasil, na amostra nacional, tem bastantes afros, não pardos e pretos. E na amostra do Peru tem muitos indígenas, 30% da população. Mas no caso do México, os indígenas, os afros em Colômbia era um número muito pequeno. Então, vou pegar essas as duas variáveis com que me preocupo, e uma são os dados etnorraciais no censo. Que o Brasil tem uma longa tradição de perguntar no censo, claro que não todos os anos, mas desde 1878, 72 e depois 1888. Tem uma longa tradição. A maioria dos censos já tiveram essa pergunta. 1891. De 1872 e 1891. Ah, é? É 88. Desculpa. Então, essas perguntas foram feitas de uma forma muito inconsistente nos outros países. Em Cuba foram mais consistentes, quase todos os censos têm em Cuba. Mas no caso do Brasil, a maioria dos censos. E nos outros países, no México, por exemplo, sobre indígenas, quem fala o idioma indígena tem desde 1895. Mas na maioria dos censos, até 1990, na grande maioria dos censos da América Latina, não tiveram essa pergunta. Nem sobre indígenas, e muito menos sobre negros. Então, agora um contexto novo de multiculturalismo e preocupação por questões etnorraciais, o que eu chamo etnorraciais, tem muito mais preocupação eu acho que a primeira política pública que os países fazem, em geral, é a questão do censo, de tratar de introduzir uma pergunta sobre o censo, e isso tem que ver com movimentos sociais, como especialmente o movimento negro indígena, tem que ver com pressões internacionais, tem que ver, por exemplo, com convenções internacionais. Por exemplo, a OIT 169, ele promulga que você tem que fazer uma pergunta sobre indígenas.
assim, nos países que têm indígenas. E, então, quase todos os países têm perguntas sobre indígenas agora, desde 2000, pelo menos. E no caso dos afros, já a maioria dos países da América Latina tem questões sobre afros. Agora, tem países, tem exceções. A República Dominicana não fez nenhuma pergunta sobre raça desde 1950. E Peru também tem feito inconsistentemente, a última foi em 1980 e poucos. Mas está planejando fazer para o próximo censo em 2016. Mas tem muita variação internacional. Mas quais são Então, vou mostrar que a maneira de que são feitas essas perguntas e as categorias que usam varia muito de país a país. Então, além de ser novidade para a maioria dos países, tem a questão se só vamos fazer uma pergunta, o que eles chamam uma pergunta cultural. Não? E muitos se resistem a perguntar sobre raça. Então, por isso, todas as perguntas sobre indígenas, a maioria resistiu a fazer a pergunta sobre raça, e muitos ainda resistem a fazer a pergunta sobre raça. E a outra debate que tem, por exemplo, no CELAD tem esse debate, o Banco Interamericano um pouco, é a pergunta se vai usar consciência ou rasgos físicos, ou idioma, algum outro indicador, não? Então, especialmente dentro da comunidade indígena, tem essa preocupação. No caso do Equador exemplar, que quem se define como indígena. Bom, primeiro a pergunta, o standard, o padrão internacional de que as pessoas se auto-identificam. Você não pode, já considerar um direito humano que as pessoas se auto-identificam, não? Até 1950, 60, as pessoas indicavam o que eles achavam que a pessoa era étnico-racialmente. Mas agora a pergunta que você mas como você se considera? E no caso dos afros, tem um debate que está ocorrendo aí, por exemplo, e de novo, o caso do Equador, tratando de usar, e o CELAD, eu acho que o CELAD, de muitas maneiras, eles pensam, não querem usar raça só, exceto se vão usar a ideia esta de auto-identificação e se identificam com um background cultural afro. Para quem não sabe, o CELAD é Centro Latino-Americano de Demografia. Parte das Nações Unidas, em Santiago do Chile. E então tem outros aspectos que também estão sendo discutidos dentro do CELAD, por exemplo, que tanto se usa a mídia, que tanto o Estado paga para o uso daquela mídia para criar conscientização e para que as pessoas realmente, nós pensamos como que raça e etnia é uma construção social, mas tem uma ideia, a maneira que é falado é muito essencialista, não? Como que as pessoas nascem de uma raça ou uma etnia. E CELAD comparte um pouco isso. Mesmo que dizem que é uma construção social, mas na verdade tratando de ser, as pessoas se identificar como eles são, ou como eles são conscientes, como eles se sentem. Mas vamos usar a mídia, e no caso do Equador, a Argentina está fazendo a mesma coisa, fizeram grandes campanhas de mídia para que as pessoas se identifiquem racialmente e que é indígena, por exemplo. No caso do Brasil e Colômbia tiveram, no caso dos afros, não deixa a sua cor passar em branco. Lembra dessa campanha que teve aqui no Brasil? Teve uma coisa parecida em Colômbia para os afros. No caso, outro caso exemplar, em Colômbia, em 1993, a pergunta do censo era, por sua cultura, você é indígena ou afro-colombiano, por sua cultura. Aí pegou
2,5% da população colombiana era considerada afro, mas isso era muitas pessoas, você considera afro-colombiano raizal ou palenqueiro, e isso deixou por fora muitas pessoas, negros urbanos, não? A próxima vez, depois de muito debate em Colômbia, incluíram na parte por sua cultura ou por seus rasgos físicos, e aí subiu a porcentagem a mais de 11%. Então isso tem grandes consequências a pergunta que você usa. Bom, aqui estão umas perguntas de categorias dos 8 países que eu vou usar meu análise. E aí você pode ver, não vou ler todos, mas você pode ver os censos e as categorias, a segunda e terceira coluna, e as perguntas que usamos os surveys, que são parecidas os censos, quase a mesma coisa, parecida, e as categorias que se usam. Tá? Você vê que desculpa, agora está em inglês. Eu não queria traduzir, eu traduzi parte, mas depois teve partes que disse melhor não traduzir, vai ficar pior. Mas o caso do Brasil é sua cor ou raça é, essa é a pergunta. E aí pergunta branco, preto, pardo, amarelo, indígena. E no caso aí tivemos a pergunta no Barômetro das Américas e Perla, e a pergunta era, você se considera, o que você considera? E usamos as mesmas categorias. Então não é exatamente igual, mas é muito parecido. E aí a República Dominicana não fez perguntas, mas nós usamos uma pergunta parecida. E aí, tá? Desculpa. E aqui tem outros 4 países, tá? E aí você, por exemplo, vê que no caso dos indígenas, às vezes se anuncia no caso do México, os grupos indígenas, você pergunta se você é mais Zapoteca, Mixteca ou outro grupo indígena, e eles têm que dizer sim ou não, se são indígenas ou não são. No caso de Brasil e Colômbia, você pergunta sua cor ou raça é, ou segundo a cultura, pueblo ou rasgos físicos, você se considera indígena, e a categoria é indígena. Você vê no caso de Bolívia no caso da Bolívia aqui, pergunta você quechua, aymara, guarani, chiquitano, morênio ou outro nativo. Então aí você tem as diferentes categorias. E também no caso equatoriano usam indígenas, e Guatemala tem 22 grupos indígenas. E Peru vão perguntar, mais provável que vão perguntar quechua, aymara e alguns outros. Mas outra coisa que é diferente é que só Brasil e Equador, eu acho que só Brasil e Equador usam a palavra mestiça e branca, talvez um outro país. Mas no caso de Colômbia, não perguntam só, por exemplo, em muitos países não perguntam se você é branco ou mestiço ou mulato, alguns mulato, alguns não mulato. Então a categoria de referência, você não tem branco ou mestiço, mas tem todos os outros. E aí tem todos os outros que não estão indicados lá no censo. Então, tudo bem. Então, meu ponto aqui é, você vê a correlação destas categorias com os anos de escolaridade. Por exemplo, no caso do Brasil, na amostra que nós fizemos, os brancos têm quase 8 anos de escolaridade, os pardos têm 6,7, alguma coisa assim, os pretos têm 7,7 e tem 7. É uma amostra, então tem essas barrinhas são a margem de erro. Então o número, você pode ter certeza que o número verdadeiro cai dentro dessas margens, não?
Mas aí, então, por exemplo, não vai ter, no caso do Brasil, em nossa amostra pequena, não pode ter segurança que as diferenças são estatisticamente significativas. Mas se você vê, por exemplo, mas tem umas coisas muito raras com essa coisa, e você vê inconsistências. Por exemplo, na República Dominicana, olha, os mais educados são os mulatos. Yeah? Mas eles são autoidentidade. E você pode ver aqui, indígenas, aqui é onde você vê claras diferenças entre indígenas e não indígenas. Em Bolívia, Guatemala, México e em Colômbia não é tão claro. Mas então o que está acontecendo aqui? O caso da República Dominicana é muito interessante, mas isso tem que ver com que a autoidentidade implica muito mais que uma pessoa se identificando como é vista por fora. Tá? E eu falo um pouco mais sobre isso, mas como estamos de tempo? Tá. Quanto não me diz 5 minutos, então posso relaxar um pouco. Então, o que está acontecendo? Então, por exemplo, essa coisa de quem é mulato na República Dominicana. A República Dominicana é um caso muito interessante. Eu falei um pouco sobre isso, um pouco sobre essas categorias de identidade na classe de Antônio Sérgio. Mas a República Dominicana, por exemplo, agora tem a República Dominicana, um caso interessante, é uma ilha pequena, é compartilhada com o Haiti. Então tem histórias muito pertas e sempre o outro era para o dominicano, o negro era o haitiano. E mesmo que a República Dominicana, você vê muitos dominicanos são vistos como negros, migram para os Estados Unidos. E são vistos como negros e eles não dizem, não, eu não sou negro, sou índio. A maioria são índios. 75% da República dos dominicanos se classificam como índio. E se são muito negros, dizem, eu sou índio escuro. Mas os negros são os haitianos. Porque sempre era alteridade. Não? Os haitianos eram os africanos, não eram cristãos, não falam espanhol, porque é um idioma cristão. Não? E eles... Então essa alteridade era muito importante. Só que agora tem um movimento que algumas pessoas estão começando a dar conta, não se deram conta antes que tinha uma ancestralidade africana, mas na narrativa nacionalista de construção do país, a República Dominicana era um país cristão, branco e taíno. Tá? Taíno é o grupo indígena, que não existe faz 200 anos. Mas essa era a construção, e o negro era o haitiano. Mas a República Dominicana teve uma massiva importação de escravos da África em sua história. E por isso tem muitas pessoas que têm aparência africana, óbvio. Mas tem alguma migração, agora se estão dando conta que são mistos com africano, e o elemento africano, em muitos casos, é o mais importante. E a classe média, e isso também eu mostro em outros estudos, e outras pessoas por análise qualitativa estão mostrando isso, a classe média, que se sentem seguros da sua identidade, está começando a se chamar mulato. Não se chamam negros, muito pouco se vão chamar negros, porque negros ainda são haitianos. Algumas pessoas mais avançadas, pessoas mais progressistas talvez se chamam negros, mas muitos estão chamando mulatos. Mas, em geral, a população dominicana, a maioria é índio. E, bom, a segunda variável que temos é a cor da pele. E essa é uma novidade de Perla, que conseguimos introduzir no Barômetro das Américas em todos os países que eles trabalham. Eles trabalham em 24 países. Fizeram 23 porque fizeram a pesquisa na Haiti quando houve o terremoto. Então fizeram um questionário pequeno. Aí não usaram a cor de pele.
Mas o interessante é que depois repetiram a pesquisa em 2012 e seguiram usando a medição da cor da pele. Okay? A ideia é que a cor da pele é como visto pelo entrevistador, é uma cor de pele atual, usando uma que chamamos uma paleta de cores. Agora, não é cor, e Antônio Sérgio mostra isso no outro trabalho, não é cor como usado no censo brasileiro, quando pergunta qual é a sua cor. E aí não tem, ninguém tem uma paleta que diz, não, é branco, mas estou dentro desse rango concreto. Mas neste caso, em Perla, usamos o que chamamos uma paleta de cores. Esse é português, paleta de cores? Paleta de cores e as paleta. Agora não está bem reproduzido isso aqui, porque sempre o projetor é um pouco diferente. Este é melhor que o Embranquece, né? Mais pretinho. o mais interessante. Teve muito pouca gente. Teve muita pouca gente nesse Mas então a variável na paleta real tem, porque a projeção muda aqui está um pouco melhor. Essa paleta de cores se pegar mas ele é muito mais escuro. Então varia de 1 a 11, 11 sendo mais claro e não é aí parece branco, mas é cor de rosa. É mais como o 2 aí, na verdade. E vai a 11, 11 é o mais escuro. Okay. A definição do projetor não é boa. Então qual é a justificativa? Sempre tem que dar uma justificativa porque algumas pessoas se escandalizam. Como você mediu a cor da pele? Não? Como se fosse se éramos, como se chama, cranólogos de Lambrosio. Mas a justificativa de usar a paleta de cores é que é uma maneira de captar um processo social onde humanos observam corpos dos outros, sempre com critérios sociais. E com esses critérios sociais tem em sua cabeça uma ideia de hierarquia, ou uma maneira de estabelecer ordem. E isso é um pouco como você vê um pouco isso em Durkheim e Bourdieu também. Neste caso, a sociedade é racializada e humanos usam cor como um critério, usam estereotipos, não? Pode ser cor, pode ser rasgos físicos também, mas mais que tudo cor, eu acho. Pelas pesquisas que vimos no Brasil, por exemplo, de como eles devem tratar outros, como eles estabelecem quem a pessoa é e estabelecem dominação racial e hierarquia. Claro que quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você vê que é o gênero da pessoa, o sexo da pessoa. E a maneira que você trata o outro sempre é muito dependente, você não se dá conta, é como se você estabelece que é um homem ou uma mulher, o tratamento é diferente. E a mesma ideia por cor, mesmo que as pessoas negam, mas psicólogos mostram que tem diferença. Mas você não disse que a paleta de cor é usada pelo entrevistador? Então o entrevistador... Porque, como é que fica aí na definição? Ok. O entrevistador tem na paleta, tem o cartão, não mostra para o entrevistado. Mas isso era uma hipótese, então se ele realmente vai ver uma hierarquia. Não, essa é uma hipótese, vamos fazer isso que é uma hipótese, não estamos seguros que vai ser. Mas ele classifica a cor, segundo essa paleta, usando a cor da cara da pessoa. Não mostram para os entrevistados e nós treinamos, tem um manual de treinar como porque é importante para nós e a primeira coisa que quando chega a casa
quando vê é a primeira coisa que anota é a cor da pessoa, sem falar com ele. Claro que vai ver a casa, a condição da casa e tudo isso, mas não vai estabelecer nenhum contato com ele, além de ser bom dia. Buenos dias, muitas vezes. E essa ideia de paleta, algo parecido, é usado em algumas enquetes nos Estados Unidos, só que é usado não como contínuo de claro a escuro em América Latina, como usamos, mas é usado quando fazem pesquisas de latinos e de negros nos Estados Unidos. Então, fazendo a mesma correlação com anos de escolaridade e a paleta, achamos uma hierarquia muito mais clara, uma desigualdade muito mais clara. Então, a identidade é sesgada por outras questões e não necessariamente reflete como a pessoa é vista por outros, ou neste caso, a cor da pessoa. E você vê a hierarquia que fica muito claro, de claro ou escuro. Então, essa ideia da pigmentocracia é realmente confirmada quando se usa um indicador como cor da pele. E em uns países mais que os outros. No Brasil não é tanto, mas são diferenças, tem diferenças claras. Mas o lugar, por exemplo, que é muito claro é Guatemala. E onde as pessoas mais escuras têm 5 anos e meio de educação, comparado com as pessoas mais claras que têm mais de 10 anos de escolaridade. A Bolívia também. Bolívia também, é. Então tem países que tem... No caso do Brasil é significativa a diferença. É significativa, em todos os países é significativa. Mas não. É, o mais claro é em Guatemala e depois Bolívia. Mas no caso do Peru, a margem de erro é muito grande, né? Não é tão significativo. Não é tanto. Tem embola. Agora eu não tenho... Essas diferenças nacionais não tem uma explicação muito clara ainda, mas é para poder começar. E como te disse, estava feito isso em todos os países, menos Haiti, que é o parâmetro das Américas pesquisou. E aqui você consegue ver isso lá atrás, tá? E aí você pode ver, por exemplo, em todos os países aqui. E esse fica bem claro na maioria dos países, mas não em todos os casos. Agora é mais assim no Brasil, e é bem, você vê, especialmente no caso do Guatemala e Bolívia, está bem assim. Mas no caso do Panamá, por exemplo, não segue a pigmentocracia. No caso do Panamá é muito interessante, os mais escuros têm basicamente o mesmo nível, quase o mesmo nível que os brancos, que os mais claros. Panamá é um caso excepcional. Panamá e os negros são, a maioria dos negros são os antillanos que vieram do Caribe para trabalhar no canal do Panamá. E isso já tem 3, 4 gerações que eles estão vindo, mas eles ficaram na zona perto do canal. Então são a região mais rica de Panamá. Isso teria que ser controlar a região, me parece ainda. Tem essa diferença. Mas nos países do Caribe que não falam espanhol, tem diferenças, claro, mas não são tão grandes como por exemplo, a República Dominicana ou os outros países hispanos. Desculpa, só pensar, e o caso lá da Costa Rica? Costa Rica teve um pouco também, Costa Rica assim também, mas também teve os antillanos que vieram trabalhar na zona da fruta. E não sei como exatamente porque estão, mas eu até falei com alguém do movimento negro na Costa Rica, e ela fala, Epsi Campbell, não sei se conhece, mas ela disse, eu entendo isso tudo bem, mas não temos essas diferentes desigualdades. Senão os de meio, os indígenas, que são os mais pobres. Porque os negros vieram com passaportes britânicos, se consideravam britânicos e discriminavam os nativos espanhóis. Mas isso faz 100 anos. Mas pode ser que ficaram nas regiões mais enriquecidas. E ainda assim, na costa falam inglês, então tem umas vantagens de capital cultural, que são os garífunas. E olha o nome, Epsi Campbell, por exemplo, é um nome inglês. E ele é uma ativista do movimento negro e é candidata a presidente da Costa Rica.
E ela disse, não, nós queremos reconhecimento, mas nós sabemos que não necessariamente tem essas desigualdades raciais, como tem no Brasil, sempre o caso do Brasil, que é citado. Ok, então, o que está acontecendo aqui? Então, eu não sou... Então, acho que eu quero dar um pouco de teoria, não? Mas não, eu não uso dados só para mostrar dados, não? Então, talvez, normalmente se apresenta isso primeiro, mas como é um curso de metodologia, queria falar sobre isso. Mas a justificativa teórica, basicamente, que vemos a raça como uma variável importante que estratifica em toda a América Latina por discriminação racial de vários tipos, institucional, interpessoal, etc. E que é especial, e a hipótese que se verifica de muitas maneiras, especialmente aparente quando a raça é mensurada como é vista por outros, os discriminadores. Ainda que tem ideologias nacionais de mestiçagem, e esses países hispanos e Brasil, a maioria tem essas ideologias de mestiçagem, onde a população é considerada racialmente homogênea, e não tem diferenças discriminadas como a ideia de democracia racial, no caso particular do Brasil, e a ideia que discriminação não é importante. E outros países têm alguma versão dessas. Às vezes tem países como a Argentina, claro, que tem nunca tiveram ideologias muito fortes de mestiçagem, e era mais embranquecimento, e criaram isso ficou muito claro, e conseguiram atrair muitos imigrantes da Europa. Tanto é que a população negra e indígena é relativamente pequena. O caso da Colômbia, tiveram algo de mestiçagem, mas o componente muito forte de embranquecimento. E você vê o que falaram as elites na construção da nossa nação colombiana, é que realmente o branco era o mais importante. E as teorias de mestiçagem só vieram algumas de movimentos sociais de baixo. E eles não conseguiram, como a Argentina, não conseguiram atrair imigrantes da Europa. Eles queriam muito atrair imigrantes da Europa e não tiveram muito sucesso, era um país muito pobre. Claro que está mudando isso, mas o México ainda tem algo disso. As assertions, contentions, como se diz em português? As teorias acadêmicas da América Latina sobre stratificação social na América Latina. E esse é um clássico, eu citei aqui o clássico de Pablo González Casanova, o clássico que todo mundo que faz Sociologia 1, ou antes, lia esse texto de Pablo González Casanova, e que dizia: classe social é a divisão principal. Etnicidade é importante, mas está desaparecendo, é transitório, não? Ainda tem indígenas, mas eventualmente não vamos ter indígenas. E raça ou color, mais que tudo, tem pouca consequência, né? E essa era a ideia. Agora, o caso dos indígenas é interessante no México, porque está crescendo o número. Se você usa autoidentidade, está crescendo. Esse último censo mediu com 15% e era 10%. Então não é transitório. Okay? Aqui falei um pouco sobre o contexto atual da América Latina, multiculturalismo, novas demandas da sociedade civil, novos movimentos indígenas e negros, convenções internacionais sobre direitos humanos, como a OIT, 169, e novos censos com dados não raciais e variações internacionais. Mas de uma forma, o multiculturalismo é a nova onda, é uma virada para multiculturalismo na maioria, não todo, mas na maioria da América Latina, que se está dando. Claro que Brasil e Bolívia são muito fortes, e em outros países estão
avançando um pouco, eu acho que pode pensar simplisticamente, talvez, mas de uma forma, eu acho que para pensar que está indo de mestiçagem ao multiculturalismo. No caso do Brasil, o multiculturalismo tem uma forma bastante diferente, não é tanto a apreciação da cultura, mas é a ação afirmativa, que só tem, em Colômbia tem pequenos, tem algumas coisas em Peru e México e outros países, mas mais forte como o Brasil, nenhum outro país tem. E as identidades? Então, por que as identidades não explicam bem a desigualdade? Porque as identidades, como sabemos, na América Latina, e isso é mostrado mais que todo por dados do Brasil, desde os 50 aos 60, e identidades são ambíguas e fluidas. Tem uma homogeneização em grandes categorias, como o mestiço. No México, a maioria das pessoas se considera mestiço. Nas narrativas de nacionalismo, todo mundo era mestiço. Não? Então, é uma grande categoria, mas você pode medir, pode ver que tem diferenças de cor, não? Mas era uma forma de tratar de diminuir as divisões étnicas que tínhamos antes, não? Mas tem uma seleção de quem é negro, quem é branco, que o status, a ideia de que o status embranquece, esqueci uma, talvez escrevi o resto mal também. E o status, mas agora com a consciência racial, o status oscurece. Depois que está mal escrito também. Mas a ideia é que todo mundo está escapando da categoria do meio, do mulato e também do pardo, você pode ver. Estão escapando para alguma coisa para o branco, mas mais que todo para o negro e o preto também. E tem um efeito de identidade política que as pessoas têm, da identidade familiar, etc. Então, não é como os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos sempre... Bom, agora os Estados Unidos está mudando. Os Estados Unidos até os 60 tinha em muitos estados e em geral tinha a ideia do One Drop Rule. Só que o One Drop Rule, uma gota de sangue negra, você era negro, não? E dependia do estado. Se você tinha um bisavô, outro se tinha um tataravô que era negro, só um precisava e você era categorizado como negro. Claro que na segregação, para segregar, se você vai ter segregação entre brancos e negros, você tinha que ter uma regra classificatória. E essa era. Agora, desde os 60 para cá, isso vem mudando, está mudando aos poucos, mas está mudando. Mas ainda muitas pessoas que você vê de pele muito clara, que a sociedade vai considerar branca, se consideram negras. E a comunidade os considera negros também. Mas agora tem uma categoria nova, que é a categoria multirracial, que muitas pessoas estão chamando de. Nós temos origem de várias categorias e de brancos e negros, por exemplo, mas também tem toda a migração da América Latina e Ásia e do Caribe. Então, outra coisa que eu vou pular disto. Sabemos e mostrar que tem uma associação entre cor e desigualdade. Desculpa. Você tem confirmação, você falou no variável de controle. Você tem a confirmação de ocupação, por exemplo? Vou mostrar isso. Ok. Esta é a categoria que faltou. Não? Então, o que eu mostrei era, e vou terminar com esta parte, então estou dando tempo. Então, a ideia é, eu mostrei correlações bivariadas, não? Entre a cor e escolaridade e entre a identidade étnico-racial e a escolaridade. Eu disse que eu tinha variáveis de controle que eu falei no começo, e uma delas era a ocupação dos pais.
e a outra será região, sexo, idade e se era urbano ou rural, ou morar numa cidade pequena, cidade grande. Acho que são todos. Mas essa variável de ocupação dos pais é muito importante. Esse é nosso proxy por origem da classe, não? Origem da classe ou classe, claro que essa é uma variável muito grego, pode ser várias coisas. Mas os sociólogos americanos e ingleses têm usado a ideia de ocupação e uma escala de ocupações para tratar de modelar a origem da classe. E aqui nesse caso usamos uma coisa bastante usada, é a ocupação dos pais quando o entrevistado tinha 14 ou 15 anos de idade. E pergunta, e tinha 15 categorias ocupacionais dos profissionais, como profissionais de alto nível, como advogado, médico, professor, universitário, até os mais baixos, que eram empregados domésticos e campesinos. Tá? E cada uma dessas categorias está dando um valor do prestígio ocupacional que eles têm, e aí hacemos o controle da origem. E classe, claro que a origem da classe representa uma série de vantagens que são transmitidas de uma geração a outra, e sabemos quais são as vantagens, não? Capital humano, capital social, capital cultural, que os pais transmitem para os filhos. Então, e esses valores de 6 a 81, por exemplo, são valores que têm uma escala internacional de status ocupacional, um índice internacional de status ocupacional que está usado, que é usado. E, por exemplo, vendedores formais, não os ambulantes, dando um ranking de 40, dando um valor de 45, e os de 16, os que têm 16 são os empregados domésticos e os campesinos. E o mais alto recebe 81, mas é uma escala internacionalmente, e achamos que claro que isso pode variar um pouco de cada país, mas que às vezes é baseado na renda e escolaridade dos lugares. Esse é o outro campo. Mas então a preocupação era se estes indicadores de raça se mantêm, especialmente o indicador da cor da pele, se mantém mesmo depois que você controla por cor. Por classe, desculpa, por origem de classe. E aqui está a análise de regressão, e não vou entrar nesses detalhes. Bom, vou mostrar isso. Depois tem uma figura que mostra isso. Mas tem 3 modelos aqui. E isso eu acho que é interessante, esse trabalho é importante também, porque usamos as categorias do censo de cada país, não usamos qualquer categoria. De uma forma, o melhor seria usar as categorias nativas que cada país usa, não? Agora um antropólogo vai dizer, não, cada comunidade tem suas categorias nativas, mas não fizemos isso. Mas são basicamente categorias nativas do Estado-nação, não? Então podemos dizer isso que entre meio. E aí tem a variável de cor, e aí tem o controle de ocupação dos pais. E não mostramos aqui, tem os outros controles também. E você pode ver que mesmo controlando esta ocupação dos pais, a cor segue sendo muito importante. Isso não quer dizer que a origem da classe não é importante, é até mais, tem um nível um pouco mais, é mais grande que a cor, mas as duas coisas estão operando. Essas são as categorias, não de cor da pele que você introduziu, mas essas são as categorias, são 1 a 11, o valor é 1 a 11 dessa variável. Tá? E aqui você vê todos os 8 países.
E você introduz isso e tem segue sendo importante a cor, mas aqui você pode ver um pouco melhor, aunque está um pouco complicado, mas olhe bem. No caso do Brasil, por exemplo, a cor mais clara e a cor mais escura, isso depois de ter todos os controles, tem como um ano mais de escolaridade, mesmo depois de controlar tudo isso. Mas se você vê no Brasil a diferença entre pessoas com com ocupação, origem de classe alta e origem de classe baixa, tem quase 2 anos de diferença entre os mais altos e os mais baixos. Tá? Então, a origem da classe, no caso do Brasil, é mais importante que a cor, mas isso não quer dizer que a cor não é importante. Mas mesmo assim, as categorias étnicas ficam um pouco mais esculhambado. Mais confuso. Confuso, é. Na Bolívia, especialmente os quechuas e aymaras. Agora, uma coisa que é interessante que quem se identifica como quechua, se você... essa coisa que eu falei no caso da classe de Antônio Sérgio. E quem se identifica como... Em Bolívia, a pergunta é se você é quechua, aymara ou outros grupos. E em Peru, quem se classifica como quechua, 80% desses que se identificam com quechua, na outra pergunta se identifica como mestiço, e só 20%, ou menos de 20% se identifica como indígena. Então, mas mesmo assim, pode ser que são os mais pobres. Não, é um grupo grande. Todos. Deixa eu mostrar o outro. Então, você está esperando para você dizer isso? Sim. E as conclusões? Que basicamente o que eu já tinha falado, que a identidade etnorracial inconsistentemente determina a desigualdade, e a cor é mais forte, mais consistente. Os indígenas são os mais pobres, segundo essas categorias etnorraciais, e que a pigmentocracia descreve bem a América Latina, pelo menos 8 dos 19 países, onde, mas usando a categoria de cor da pele menos que os índices etnorraciais. Então, a fé que muitas pessoas têm em que as categorias etnorraciais vão mostrar a desigualdade, eu acho que eu não teria tanta fé. No caso do Brasil, eu acho que é exceção, talvez outros países, mas o Brasil claramente mostra. Mas em alguns países como Peru, essas diferenças não são tão claras. E finalmente, só para terminar aqui, as origens de classe são importantes, mas também a cor junto. E que a origem de classe também reflete desvantagens raciais acumuladas de outras gerações. Então a cor está medindo, quando você controla por origem de classe, está medindo a desvantagem de cor nesta geração. Obrigada. Agora vamos às perguntas. Todo mundo queria falar durante a sua fala? Disciplinado. Estava exposto, né? É um só comentário, o que eu estava achando um pouco consistente é uma coisa, mas depois nas suas conclusões você evitou qualquer inconsistência. Porque o que você acha, e eu acho que demonstra, também não só acha, em termos de interpretação, mas você demonstra, é que a cor da pele, certo? Medida da maneira mais objetiva possível, que seja objetiva não no sentido que seja... Não é perfeito. Mas nada é perfeito, mas da maneira mais possível, melhor de ser medida, é um discriminador melhor do que as categorias, inclusive a categoria corpo do censo, ou raça do censo, ou mesmo corpo. Né?
a interpretação de por que isso acontece é que eu acho que eu não tenho ainda muita ideia de por que isso acontece. Uma possibilidade é de que essas hierarquias de cor, no caso, você falou da conceito de pigmentocracia, é algo que já existe há muito tempo, seja dentro da comunidade negra, seja entre os que se consideram brancos, né? Ou seja, é um indicador muito forte, né? Mais forte do que outros traços raciais, né? Outros traços físicos, né? Em todos os lugares, né? Quer dizer, algumas vezes na sua fala você estava atribuindo isso ao fato de ser devido à classificação pelos outros. Isso que não me convenceu. Certo? Porque para que isso fosse verdade, seria preciso que você comparasse também agora de um outro modo com a paleta sendo entregue à pessoa para a pessoa se classificar. Eu diria que realmente o valor da cor da pele tem aumentado e aumenta cada vez mais à medida que essas categorias ficam mais ambíguas na luta de classificação mesmo, o prestígio, etc. Então, eu acho que sim, é um achado, mas minha reserva é o seguinte: eu não atribuiria simplesmente ao fato de ser por ser classificação pelo outro. Né? Talvez seja nos dois casos, tanto da autoclassificação por cor da pele ou na classificação não é por classificação do outro, entrevistador. é uma maneira de ver o outro, pode ser assim, que é inconsciente. Sim, mas o que não me convence é o seguinte, quer dizer, eu acho que os seus dados não podem demonstrar que também a percepção, a autopercepção de cor, não de categoria, mas de cor na paleta, não desse o mesmo resultado, um resultado muito próximo. Entendeu? Então eu acho que o achado é ótimo, agora a conclusão de que isso está ligado à classificação pelo outro, quer dizer, o modo como a pessoa é vista, é que eu acho que é um pulo que não está baseado nos dados. E não necessariamente a diferença que achamos aqui é discriminação também. Se você vai muito a pé da letra, isso não é discriminação, é outra coisa. Só complementar que eu acho que no caso brasileiro, como você tem, seu trabalho fica muito claro, a especificidade do caso brasileiro em relação aos outros casos, até pelas categorias utilizadas na forma de coletar essa informação. E eu acho que no caso brasileiro, como a gente usa categorias de cor, né, acho que seria possível fazer aproximar, né, uma classificação do entrevistado com essa paleta mais fácil do que nos outros países, porque nos outros países tem categorias étnicas, né, que é o caso que a gente não tem, já no indígena, né, que a gente poderia considerar uma categoria étnica no Brasil. Acho que se você trabalhar com preto e pardo, acho que é possível checar isso nessa coisa que o Antônio Sérgio está falando. Porque preto e pardo no Brasil já é uma paleta de cor, é só isso. Deixa eu só dar a palavra para as pessoas que já estão inscritas. Irene. Na verdade, para complementar a pergunta do Antônio Sérgio, eu sei que no PETLA existe várias formas de classificação, inclusive a heteroclassificação a partir das categorias tradicionais do censo, etc., tal, que não seja paleta. Vocês tentaram testar, em vez de tentar testar com a categoria do censo autoclassificada, como fica essa comparação com, por exemplo, a categoria do censo por heteroclassificação? Tem esse tipo de análise também? Bom, nós temos essa pergunta. Não, eu sei, mas assim, como vocês compararam agora, no estudo aqui você comparou a autoclassificação segundo as categorias do censo e a paleta. Sim. Você tentou testar a paleta e outro sistema de heteroclassificação para ver se... Sim. Como fica? Sim, fizemos assim, não lembro exatamente. Mas era mais perto a paleta, isso eu lembro. E era o caso do Brasil e México, eu acho que tínhamos só. Mas esse não fizemos bem na análise, mas isso é verdade. Não, era por tentar complementar o que a Antônia Sérgio está falando. Era mais perto. Brasil. Mas só para... Bom, tudo bem, vai. O que eu
pensaria um pouco, teria que pensar um pouco, classificação dos outros e como classificar nas categorias. O que eu queria dizer talvez era uma maneira que as pessoas veem a cor e não classificam pela cor, mas tem a cor na psicologia da pessoa. Pode ser que classificam essa pessoa como negra e essa pessoa como negra, mas a pessoa mais escura dentro da psicologia é visto como mais negro, talvez, ou mais maltratado. Eu estou entendendo. O Brasil responde. Não, é o seguinte, aquela sua última observação de que talvez as diferenças de ocupação decorram disso, do fato dos pais, né, enfim, você ter diferenças raciais acumuladas ao longo do tempo. Sim. Eu pensei que, não sei se você continua a pesquisa, que talvez fosse interessante acrescentar uma variável de controle na tua pesquisa, indagando, por exemplo, para o entrevistado, se o pai e a mãe deles eram mais ou menos claros que ele mesmo. Porque você, na verdade, não sabe na tua indagação se o pai ou a mãe do entrevistado era mais ou menos claro que ele. Mas importa isso mas a ideia é que pode importar, mas o peso porque é você que elimina o problema da, digamos, você está medindo qual é o peso da ocupação e qual é o peso da cor, não é isso? A tua última observação de que talvez a cor seja mais importante porque a ocupação decorre eventualmente das diferenças de cor, isso talvez pudesse ser vamos dizer, refinada a observação se você indagasse a cor do pai ou da mãe entrevistado. Mas será não mais estou ou menos... tentando entender por que isso seria importante. Porque, digamos, você tem um diferencial por ocupação e diferencial por cor. Só que você não sabe de onde vem essa... Porque você diz, olha, talvez o diferencial de ocupação, de origem de classe, se deva à cor. Portanto, você não sabe qual é a relação entre classe e cor. Não é isso? Mas eu estava testando, a ideia era testar uma hipótese, mas testar hipóteses como Gonçalves Casanova, e você sabe que no Brasil tiveram muitas pessoas assim também, a ideia de que não se vê cor, não? E é classe. Então, se você usa classe, se reproduz classe. É que fica indeterminada a última observação, vamos dizer, introduz um elemento de indeterminação que, vamos dizer, se a gente observar pura e simplesmente cor e ocupação, a gente vê diferenças. Ok, talvez mais classe que cor. Mas aí você diz, bom, mas as diferenças de classe podem ser de cor. Então fica indeterminado. Então estou sugerindo que talvez você acrescente uma outra questão para saber o... Gustavo. Primeiro mais um diálogo aqui com o Antônio Sérgio, porque eu entendi a questão desse olhar do outro, não no momento da medição. Eu acho que a tentativa da paleta é introduzir uma objetividade, vamos dizer, nessa classificação, né? E a questão do olhar do outro está por trás como pressuposto da teoria da pigmentocracia. E não porque o pesquisador está classificando. De qualquer forma, me veio uma questão correlata a isso, que é se houve algum controle, porque pode, quero crer, até prova em contrário, pode haver um efeito, sim, da classificação do entrevistador. E, portanto, se houve, que tipo de controle foi feito, ou pode ter sido feito sobre isso? Esse outro controle que não apresentei aqui. Fizeram não um controle perfeito, mas fizemos um controle pelo cor do entrevistador. Como que ele se autoclassificava diante da paleta? Como o supervisor classificou cada entrevistador. E encontramos, a maioria dos países não fez diferenças, mas em 2 ou 3 casos o que acontecia é que a pessoa, se era mais escuro que o entrevistado,
classificava a pessoa como mais clara na paleta se entrevistadores eram mais claros. Pessoas mais claras classificavam os claros, por exemplo, como era alguma coisa relacional, não? Quando tinha diferença entre quando era mais escuro, os entrevistadores classificavam o entrevistado mais claramente que quando outros entrevistados. Eu perguntei isso porque me veio também a experiência de um survey em que eu trabalhei, em que o que estava em questão não era a classificação em si, mas sim a percepção de discriminação e manifestação de preconceito indireto. Então, nós usamos não havia uma paleta, mas havia uma escala que dizia assim: ao final da entrevista, os entrevistadores deviam anotar, pela observação deles, se pelo tom da pele, né, da pessoa entrevistada, eles eram muito mais escuros, um pouco mais escuros, mesmo tom, um pouco mais claro e muito mais claro. E deu um efeito de menos manifestações, tanto explícitas como indiretas, de preconceito, quando o pesquisador era mais escuro. Mas foi algo... Agora, isso não era uma observação assim, né, sem uso de paleta, só para... porque mostra que o efeito pesquisador sempre tem, né, um efeito no resultado, que não era que exatamente a questão. O que eu fiz, a questão que eu estava querendo diferenciar duas coisas que eu acho que são diferentes, analiticamente diferentes. Uma é se a cor da pele, mais do que as categorias, seja de cor, seja de raça, seja de raciais, medem melhor a desigualdade, certo? Se correlacionam melhor com a desigualdade, que eu acho que sim, está demonstrado, né? Essa questão é independente de quem classifica por cor. É isso que eu estou querendo dizer. A minha hipótese seria essa, que pode haver contaminação, claro, mas, apesar de tudo, a descoberta é de que cor da pele, como um dos elementos de classificação racial, discrimina melhor efeitos de desigualdade. Né? Você pega escolaridade, renda e tal. Eu estou falando isso porque como é o nome dele? Costa Ribeiro, Antônio Carlos. O problema é ele, por isso que eu Costa Ribeiro, porque eu sempre troco primeiro o nome dele. Mas ele introduziu também uma pergunta, não foi uma paleta, mas uma pergunta de cor de pele, né? Na pesquisa que vocês fizeram, é isso? Então, além das categorias censitárias, que a gente sabe que são, né, cor de pele é importante, mas cor é mais do que cor de pele, tudo bem, sabe disso. Mas ele introduziu a pergunta sobre cor de pele, qual é a cor de sua pele. E ele chegou ao mesmo resultado, discrimina muito melhor, e você vê muito melhor a desigualdade racial quando você usa a variável cor de pele do que a variável cor ou raça. Nós fizemos uma análise para o México, publicamos René Flores e vimos, estamos vendo um outro artigo, que usou uns dados que eram de outra encuesta, e fez essa pergunta: qual é a sua cor da pele? E tem 3 categorias no México que são muito comuns: güero, que são claros, moreno claro e moreno escuro. E as pessoas se classificavam sem nenhuma paleta ou nada. E nós dissemos: agora temos a paleta, são melhores dados, então vamos ver se os análises se verificam. Mas fizemos 2 tipos de análise, vamos ver se tem essa, e mostramos que tem. Ele achou também que tem uma diferença com cor de pele. Mas o problema dele era que as pessoas, tinha muitas pessoas que se chamavam de güeros, que na paleta eram morenos claros, mas eram pessoas, mas desproporcionadamente pessoas de mais educação, de mais alto nível, mais status socioeconômico. Então as pessoas se autoclassificavam de uma forma mais clara. O dinheiro embranquece, não? Então esse era o problema de autoidentificação.
tem na palestra. Não, eu só ia também a perguntar uma coisa. Você comparou com o gênero? Desigualdade de... É um controle que fizemos. É claro que Não, é que eu queria saber se a desigualdade de cor é maior ou menor do que a de gênero. Não, a desigualdade de gênero na América Latina, com exceção dos países indígenas, as mulheres estão melhor que os homens. Mas nos países indígenas não. Não, aí é o contrário. Aí é o contrário. Escolaridade. Gustavo. Então, aí é só para entender as escolhas, né? Se a variável dependente foi aí anos de estudo, né? E depois na conclusão isso aparece como uma proxy de status social, né? E a variável de controle dos pais foi ocupação como proxy de origem de classe. Minha dúvida é uma coisa, enfim, prosaica, mas por que não escolaridade dos pais e escolar? Ou ocupação e ocupação? Por que esse cruzamento entre ocupação e escola? Porque nos dados os dados de Perla podemos fazer isso. Os surveys de Perla, que são os 4 países. E isso podemos fazer ainda. Mas nos outros dados só conseguimos introduzir. Ele é um survey de cientistas políticos, basicamente. E nem tinha coisas básicas como status escolaridade ocupacional dos pais. Nos surveys de Perla fizemos educação e ocupação. E as categorias ocupacionais eram muito bem usadas. Mas podemos fazer isso. E os estudantes? Tem uma curiosidade em relação à cor amarela. Quem, por exemplo, se assume como cor amarela, e se essa paleta que foi mencionada se aplicaria, porque os asiáticos, pelo menos no Brasil, mais das vezes tem uma cor tão ou mais branca do que os brancos. Mas a questão é interessante porque numa das últimas tabelas que apareceu, mostrou os asiáticos com uma escolaridade maior do que os brancos, no caso do Brasil. Tem isso, mas a população amarela asiática é muito pequena, então numa amostra desse tamanho é difícil pegar. Eu acho que o Brasil, talvez Peru, tem populações ativas, mas só eu acho que o Brasil e Peru eram os únicos países que mostramos que tinha. Só mostramos os dados onde tinha mais de 2% da população na amostra. Acho que só o Brasil e Peru. Mas era muito pouco. É interessante quando quem reproduz, quem criou as paletas era em Peru, era um japonês, estava em Peru. E ele ficou logo e disse, não, mas isso é minha cor, você incluiu os asiáticos que são cor amarela. Mas claro que tem uma variação. Também, como se chegou a 11 tons e a partir do momento que os resultados são resumidos a 2 ou 3 categorias, vocês avaliam que em outros estudos futuros essas 11 podem ser reduzidas ou não seria bom? Não, os 11 eram basicamente tratamos de conseguir a variação e usamos fotografias mais que todo do internet. E pegamos, eu acho que originalmente eram 8 e testamos, muito disso já foi testado no Peru, em El Salvador, em vários lugares. E incluso os tons, e pegamos todos os tons, e aí vimos que faltavam 2 ou 3. Mas eu acho que mostra a variedade. E a redução era só para ilustrativo, eu acho que eram as 3 categorias, que usamos 1 a 3 no mais claro, 4 a 6 no médio e 7 a 11 no mais escuro. Não? Tinha muito poucas pessoas que eram 1 e tinha muito poucas pessoas que eram 9 e mais. Por exemplo, né, aquela figura que eu mostrei para os 23 países da América Latina, aí tinha os 11
os 11. E só era para, só umas linhas eram bem curtas, por exemplo, a Argentina era curta, porque quase não tinha ninguém que era 5 e mais. Então só usamos as categorias. Mas essa análise multivariado usamos 1 a 11. Claro que as distinções nunca são perfeitas, não? Que o que é 3 para um é 4 para o outro, não? Mas nunca que é 3 para um é 8 para o outro, por exemplo. Mas a vantagem dos grandes números que você chega a uma média razoável. Você está, se eu estou entendendo, você está respondendo se você tem a amplitude da variação é melhor para você analiticamente do que para você analisar. Porque se você tem menos categorias, é mais difícil para você fazer análise estatística, é isso que você está dizendo? Se você tem toda a variação de cor, a paleta tem 11, fica mais fácil para você analisar também. Fica na análise multivariada, fica. E que quando nós, por exemplo, mostramos status socioeconômico e a cor e mostramos aqueles dados de claros e escuros, na análise multivariada usamos uma desviação standard mais 1 e menos 1 nos dois casos. Então a gente estava, os mais escuros eram mais 1 standard deviation e mesmo a ocupação fizemos isso para fazer uma coisa comparativa. Mas não sei se entendi. Sim. Desculpa, meu português está um pouco ferrujado. Ótimo. Mais alguém? Até eu tenho uma pergunta que é para mais geral, que tem a ver mais com relacionando essa, na verdade, a descoberta da pesquisa com a questão das políticas públicas de ações afirmativas no Brasil. Você teve nesses últimos 10 anos uma polêmica muito grande, porque em alguns sistemas de ações afirmativas se formou, né, o que muitos críticos chamavam de tribunal racial, que era, na verdade, pessoas que exageravam a cor como critério absoluto para fazer essas políticas. Então, quer dizer, chamavam de tribunal racial aqueles sistemas nos quais as pessoas falavam assim, não, o que importa para mim é a cor, e faziam uma rasura nos outros dados, digamos assim. Como é que você avalia que um dado de cor se o dado de cor de pele ele é o que mais está descrevendo, digamos assim, a desigualdade? Como é que como que uma política pública poderia acioná-lo? Quer dizer, você acha que isso é uma descoberta que se limita a uma metodologia de pesquisa, ou você acha que uma política pública pode utilizar esse tipo de instrumento quando quer combater desigualdade? Bom, eu teria muito cuidado para usar como política pública. Mas eu não sou político, então não sei. Mas eu não sei. Eu quero medir. E claro que é uma maneira de medir, e talvez a variável mais importante. Mas eu tenho visto trabalhos de psicólogos tratando de... Mas trabalham com 10 pessoas, e medem nariz, e olho, e tudo isso. Mas, vamos dizer, de forma geral, vamos dizer assim, a pesquisa, eu acho que ela confirma, pelo menos a literatura, ao menos eu que eu conheço, assim, a clássica brasileira, sobre diferenças sociais. Exatamente. Só que você está generalizando para a América Latina. Exatamente. Eu acho que vem da ideia mas tem nos Estados Unidos, só que não é nombrada. Mas no Brasil é a ideia de que tem um contínuo e a raça depende da aparência e não da herança. Mas você disse certo, é mais ou menos universal, porque tem estudos também nos Estados Unidos que mostram que os negros claros se dão melhor na vida do que os negros escuros. E tem estudos no Japão que dizem que os japoneses mais claros também se dão melhor na China do que os japoneses mais escuros, a mesma coisa na China.
A questão da cor sempre é algo, é uma variável. Não, na escravidão tinha isso, não? Sim, Nos Estados Unidos, não sei se no América Latina, mas os escravos da casa eram os mais claros. os mais claros é que eram os escravos domésticos, eram selecionados por cor. Mas isso está, vamos dizer, mudando cada vez mais nos Estados Unidos, porque, pelo que eu entendi, digamos, a ideia, ou digamos, o preconceito de marca, de cor, está se amplificando, versus o de origem. O preconceito de marca ainda é importante. Só por, as pessoas são nombradas negros ou brancos pela origem. Mas sempre teve estratificação e o tratamento dos próprios negros era por cor também. Você não tem esses dados no tempo, né? Para saber se isso mudou. Não, esse que começou, essa primeira vez que foi usado toda a América Latina. Não, porque seria interessante. Essa é uma base de dados, talvez alguém daqui a 40 anos faz comparar, não? Daqui a 5 você pode Nos Estados Unidos você tem pesquisas similares que apontam no tempo isso? Tem, mas as amostras são muito pequenas. Sim. Então tem um debate, tem uma pessoa que escreveu, uma revista bastante conhecida, Social Force, que escreveu que essa coisa está acabando. Mas depois outras pessoas analisaram e disseram, não, essa coisa não acabou, usa outro dado. O problema é que ele tinha especialmente muitos poucos dados. Não, eu acho que se mantém. A maioria das pesquisas está mostrando que se mantém. Mas não sabe se está, se exata com precisão, se é mais ou menos. Mas nós sabemos isso. Nos Estados Unidos eu acho que de fato é muito difícil, porque as categorias usuais, até oficiais, elas são por origem. O que às vezes ocasionava muitos problemas em relação ao brasileiro. Eu para matricular os meus filhos na escola, se é latino, você teria que ter uma aparência morena, cabelos negros, lisos, etc. Então, como aqui a gente tem, vamos dizer, todas as cores, é meio complicado de categorizar. E também tem uma construção da nação que era diferente. Um país miscigenado, o país moreno, todos eram morenos, exceto aqueles alemães. Mas todos eram morenos e, como o México, todos são mestiços. Mais uma curiosidade, foi feito algum censo, alguma pesquisa semelhante nos Estados Unidos após a eleição do presidente Barack Obama, em que principalmente a questão da autoidentificação racial, houve alguma pesquisa posterior e houve alguma grande mudança após a eleição do presidente Obama ou não? Eu não conheço nenhuma pesquisa assim. Mas por exemplo, se classificar como negro, eu acho que eu não imagino que pode mudar muito, mas não sei. Mas houve algum movimento, digamos, de autoafirmação, de, digamos, conquista de um cargo importante, mudando... Não, sabe que nos Estados Unidos eu acho que essa categoria negra, essa divisão negra-branca é bastante estável durante o tempo. Mais que tudo porque tinha essa coisa de gota de sangue negro. Então não tem muita migração de uma categoria a outra como na América Latina. Mas o censo mudou recentemente lá, né? Então, em 2000 mudou para ter poder checar mais uma caixa. Mas o que o censo faz é que ele aplica, quando ele faz análise, e a maioria dos acadêmicos, quando fazem análise, se é negro e branco, ele diz, esse é negro, então classifica como negro. E muitas pessoas dizem que essa é uma mutilação. Eu acho que a questão que ele está levantando aí, acho que talvez pudesse pensar em termos de maior ou menor autoestima, mesmo que você não tenha alteração. Mas certamente deve ter alterado. Certamente. Mas eu não conheço nenhum trabalho que faz isso, mas autoestima. A outra curiosidade, o professor falou claramente da situação na Argentina, em que, à época, a Argentina tentou e conseguiu trazer muitos imigrantes europeus
e de tal modo que desequilibrou a proporção, muitos mais brancos do que índios. Me parece que houve algo parecido no Brasil também, em outras épocas, apenas não, eu estou tentando coletar informações a respeito. Houve esse movimento também no Brasil e deu resultado? Bom, a migração, não sei se entendi bem, mas os censos do século XIX era claramente uma maioria negra, preta e parda. Mas já para o censo de 1930 já era 65% branco. A diferença que se tem é que os expoentes culturais do Brasil, Machado de Assis, a cultura, a inteligência brasileira, até um período, era mulata, era predominantemente mulata. Era grande parte mulata. E houve uma vontade, digamos, política de trazer imigrantes brancos para, evitando, inclusive, por exemplo, expectativas de revoltas, revoluções negras, enfim, que teriam ocorrido em alguns lugares na América Central. Tinha uma ideologia de embranquecimento também. E as ideias científicas do tempo era que se você tinha muito negro indígena na população, você ia ter um status, não ia se desenvolver como um país que tinha raça. Mais alguém? Muito obrigada, então foi ótimo.